fundamental e importante também para a vida da sociedade. O coletivo, que acaba, no final das contas, também sendo agraciado com essa utilidade pública de todas as manhãs. O Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento Alagoas, realiza hoje o último evento do projeto que traz Gema ao Sal, o ciclo de oficinas de valorização do patrimônio histórico e cultural que traz para Maceió o arquiteto pernambucano Jorge Tinoco. É um renomado especialista em obras de conservação e restauro de conjuntos históricos. A palestra gratuita acontece às 18h30, ou seja, 18h30 da noite, na sede do Arquivo Público de Alagoas, que fica na rua Saia Albuquerque, no histórico bairro Jaraguá. A aula gratuita é direcionada a estudantes profissionais de arquitetura e urbanismo e pessoas que atuam também com serviços de restauro e conservação arquitetônica. Nós estamos aqui recebendo no estúdio o arquiteto Jorge Tinoco, pernambucano. Jorge, seja bem-vindo. Que prazer, viu? Igualmente. Gostei muito de já ter trocado aqui um pouco de ideia, de conhecimento com um amigo antes de entrarmos no ar. Mas qual o valor relevante e o legado que as oficinas podem trazer, e principalmente com a sua participação diante de tantos anos dedicados também ao restauro em grandes prédios históricos? Bom, o que a gente está trazendo hoje aqui é uma questão que eu acredito que abrange não só a área de patrimônio histórico, mas qualquer pessoa que viva numa residência, num apartamento e principalmente numa casa velha, numa casa antiga. E aí, patrimônio histórico, que é a questão da manutenção, né? A manutenção por conta de uma goteira, por conta de infiltração, por conta de cupim, né? Por conta de serviço mal feito. Então, é essa experiência que a gente está trazendo no sentido de se fazer um monitoramento com as inspeções. É isso que a gente vai apresentar. E é muito importante quando estamos recebendo um profissional renomado também do estado dos irmãos pernambucanos, porque estamos acompanhando alguns fatos também que valem ser mencionados e acredito que passará pelas oficinas, como os fatos recentes na igreja, por exemplo, lá em Pernambuco, que teve também parte de sua estrutura destruída e que acabou vitimando algumas pessoas. Esses pontos serão colocados também para poder trazer uma capacidade para esses profissionais que estarão presentes na oficina, dos casos recentes que nós estamos acompanhando também, que aconteceram em Pernambuco, professor? Sim, veja bem, a gente imagina e as pessoas dizem que foi a sobrecarga daquela telha fotovoltaica. Mas temos que observar que a estrutura daquela capela, daquela igreja, era metálica. Metálica num ambiente extremamente salino, salino como aqui, né? No litoral, que vem os constantes aerosol marinho, ou seja, aquela névoa constante no ar, que a gente sente aquele cheiro salgado. O que acontece com as estruturas metálicas? Oxidam. Então, em razão de não ter zonas de observações, ou seja, possibilidades de entrar dentro do telhado, provavelmente não foi possível detectar na estrutura pontos sensíveis e perto de colapso em razão da oxidação. Importante. Isso é uma tese. Claro, claro, Né? E não pode ser descartada uma Não tese. pode ser descartada. Associado a vento e uma sobrecarga, colapsou, caiu. Então, essa questão de você ter a manutenção e a manutenção ser precedida de uma inspeção e monitoramento é indispensável. Agora, Jorge, você tem atuado com restauro e conservação desde o final da década de 1970. E nós aqui, e isso gera uma preocupação muito grande como maceioense, a quantidade de prédios históricos que em Maceió tem, e todos eles, na maioria das vezes, ou isolado, sem movimentações. Isso gera uma preocupação realmente de um profissional com o peso que você tem sobre questões realmente a conservação, a preservação da história desses locais, como principalmente o bairro Jaraguá, que é o local onde você vai fazer essa palestra hoje? Sim, veja bem. Fazer uma analogia para ficar mais fácil de todo mundo entender. Ter um carro antigo, velho, exige muita manutenção. Exige despesa, né? Então, tá dito aí, o custo da manutenção das edificações antigas é mais elevado. Por quê? Porque não são os materiais modernos que normalmente vão resolver as soluções.
são técnicas antigas. E aí nós temos que utilizar aquela sabedoria do passado. E isso o pessoal novo da construção civil perdeu. Aí, um exemplo, chega num reboco antigo, coloca uma tinta látex e plastifica o reboco. Ele não vai transpirar, ele não vai jogar a umidade para fora. E gera eflorescência, sais, e o reboco começa a cair. Ou seja, é uma associação de tantas coisas, né? E isso tem um custo. Por isso é que prédios que já foram de herdeiros, que estão em inventário, que estão ali naquela discussão, fica difícil de administrar isso. E muito mais o pessoal da preservação do patrimônio, que vê nisso um grande problema, né? O problema da propriedade, o problema da conservação, o problema da falta de recursos. Professor Jorge Tinoco, é preciso dizer também aqui o seguinte, aqui na SAI Albuquerque, nesse local próximo onde você vai realizar a palestra, teve um prédio que teve o teto que desabou, um prédio antigo. Isso foi em fevereiro desse ano. E parte da estrutura chegou a cair na avenida. Por sorte, nenhum veículo estava passando no local. Dias depois, o papel representativo do município foi e demoliu, literalmente demoliu. Hoje tem um terreno só apenas no local onde funcionava um hotel em algum momento. Por conta de questões familiares, existia um proprietário naquele momento e o proprietário alegou problemas financeiros. O que é que se recomenda numa situação como essa? Que o município, que o Estado, ele abrace essas causas para poder preservar os prédios históricos? Ou, por exemplo, demolir seria a última opção para você realmente adotar numa atitude como essa? Eu vou contar a experiência de Recife, que tem a prefeitura, uma unidade dentro dela de preservação. Ela faz vistorias periódicas. E essas vistorias veem as condições de riscos. Normalmente, esses proprietários, eles são notificados e até, inclusive, pelo Ministério Público, a tomarem providências. Escoramento, restauro, conservação. Quando, então, um proprietário de uma residência dessa, ele prova que não tem condições financeiras para tal, sem dúvida que aí o poder público ele fica autorizado, né, a intervir ali. Entendi. Mas isso é um processo que demanda. Realmente, fazer uma demolição é uma coisa assim de... É o extremo, né? É o extremo do extremo. Ou seja, faltou algo que antecedeu essas inspeções periódicas. Esse monitoramento do conjunto arquitetônico antigo. Estamos recebendo aqui no estúdio Jorge Tinoco, arquiteto especialista em conservação e restauro, para poder falar de sua palestra. Vamos trazer, inclusive, com sua própria participação, Jorge, o convite para o público, né, para participar da palestra. Já confesso que fiquei encantado. Nosso cinegrafista Francisco Nogueira, que gosta muito dessas informações, está super encantado ali também. O que é preciso fazer para poder participar? Horário? Como fica essa programação também? Bom, o IAB lançou uma inscrição, porque me parece que o ambiente ele não vai comportar muita gente. Então, o Simpla, através do site do IAB, que inclusive pode ser colocado aí, a pessoa tem que fazer essa pré-inscrição, por conta da própria capacidade do auditório em receber tanta gente. Claro que não só o pessoal da área do patrimônio, mas também da área de quem mora em apartamento, casa, a gente vai dar todas essas dicas, né, vamos dizer, para fazer a manutenção correta de uma edificação. Muito bem. Professor, muito obrigado. Jorge Tinoco, arquiteto Agradeço especialista. Não, nós que agradecemos. Vamos marcar para uma hora dessa, a gente... Sim. Vamos nos encontrar lá naquele cantinho lá no... Sim. No alto do... Alto da Sé. No Alto da Sé, né? Um abraço, viu? Seja bem-vindo mais uma vez aqui em Maceió e volte mais vezes aqui no programa. Muito grato. Parabéns pela expertise também, tá? Em restauro desde 1970, atuando, ou seja, conhece só pelo olhar todo o processo. E vou aqui encerrar esse momento com o Jorge aqui falando e perguntando para ele aqui o seguinte: é preciso ter atenção redobrada com os métodos que são hoje colocados na sala de aula para os profissionais, principalmente para esses que são responsáveis em preservar a estrutura em prédios históricos? Sim, é muito importante, por exemplo, no caso, a parte que é ensinado as técnicas construtivas tradicionais. Visitas ao campo, visitas a esses locais
é indispensável. Visita sempre, gente. É o recado aqui que o Jorge deixa para todos os telespectadores internautas. Esse material ficará também à disposição através do nosso canal no YouTube, Gazeta News AL, e também pelo portal Gazeta Web, retransmitindo neste exato momento. Um abraço aos assinantes Net Claro no canal 525 em Maceió e na região metropolitana. Nós vamos agora a um rápido intervalo. Volta, teremos muitas outras novidades nessa edição da manhã da Gazeta News. Voltamos já.